E nesse episódio dessa jornada juntos, nós vamos falar sobre a ferida do abandono. Eu vou ler para vocês o material e ao longo dessa leitura a gente vai debater. Eu vou trazer para vocês também experiências minhas, porque a ferida do abandono era a ferida mais presente na minha vida, era a que mais predominava. E quando eu tive esse conhecimento sobre as feridas emocionais, eu notei que a ferida do abandono já estava com 75% de cura, que eu fui curando ao longo do tempo apenas com a prática da meditação. Só que isso me fez entender muitas coisas na minha vida. E hoje eu estou trazendo aqui para você. E você entenderá também muitas coisas que aconteceram na sua vida através desse treinamento, ao longo dessas aulas. Então vamos começar o conteúdo. Então, sobre a ferida do abandono. Abandonar alguém é deixá-lo, largá-lo, não querer mais se preocupar com ele. Como no vídeo anterior, também vou deixar aqui a foto do corpo físico da pessoa que carrega essa ferida para curar. Muitas pessoas confundem rejeição com abandono. Às vezes nos julgamos rejeitados, pois o outro nos repele. Não nos quer mais ao seu lado. Não devemos nos prender à situação vivida, mas sim à dor vivida. Para saber qual ferida foi ativada, devemos estar atentos à nossa reação e à pessoa com quem vivemos o problema. Se é alguém do mesmo sexo que nós, a ferida ativada é sempre a da rejeição. Se é a pessoa do sexo oposto, é a ferida do abandono. Então, no caso de relacionamentos heterossexuais, se for uma pessoa, vamos supor, minha mãe, minha irmã, né? No caso de eu ser heterossexual, sempre será a ferida da rejeição. No caso de ser um parceiro, né? Um homem, no caso, meu namorado, meu esposo, né? Ficante, etc. Será a ferida do abandono, porque a ferida do abandono sempre vai ser despertada pela pessoa do sexo oposto ao seu. Então, se você for um homem, será despertada por uma mulher, pode ser sua mãe, né? Até porque é a sua mãe é que desperta essa ferida em você. A primeira pessoa a despertar essa ferida, né? Se você é mulher, a primeira pessoa que despertou essa ferida em você foi o seu pai. E aí, ao longo da nossa vida, sempre as pessoas do sexo oposto é que despertam essa ferida em nós. A ferida vivida no caso de um abandono, assim como as 3 próximas feridas que analisaremos, trata do ter e do fazer. Somente a ferida da rejeição toca diretamente o ser. Veremos aqui alguns exemplos de situações capazes de despertar a ferida do abandono em uma criança. Ela pode se sentir abandonada se a sua mãe passar de repente a se ocupar com um novo bebê. O sentimento de abandono será ainda mais forte se o bebê necessitar de cuidados especiais por ser especial, né, com deficiência física ou mental, enfim, ou problemático. A criança terá a impressão de que a mãe a abandona continuamente para cuidar do outro. Começará a achar que será assim para sempre, que nunca mais terá de volta a mãe de antes. Outro exemplo aqui é se seus pais saem para trabalhar diariamente e dedicam pouco tempo a essa criança. Também é despertada a ferida do abandono. Outro exemplo, quando é levada para o hospital e seus pais têm que deixá-la lá. Ela não compreende o que acontece. Se tem consciência de que foi um pouquinho mal criada nas semanas anteriores e que os pais se aborreceram com seu comportamento na ocasião, o sentimento de abandono pode ser ainda mais pronunciado. No hospital, ela pode resolver acreditar que os pais a abandonaram para sempre, mesmo recebendo a visita diária dos dois. A dor gravada no momento em que ela se sentiu abandonada prevalece. Esse sofrimento se incita a criar uma máscara para si, julgando que esta a ajudará
a não reviver mais essa dor. E outro exemplo, quando os pais a deixam com alguém durante as férias, mesmo que seja com a sua avó. E outro exemplo, se a sua mãe está sempre doente e seu pai vive muito ocupado ou ausente, ela é obrigada a se virar sozinha. Então, esses são alguns exemplos que fazem com que a ferida do abandono seja despertada nessa criança. Aí aqui vem um exemplo. Conheci uma senhora que viveu um medo terrível quando seu pai faleceu. Sua morte, que ela encarou como um abandono, foi muito marcante, pois na época a sua mãe não cansava de lhe dizer que a expulsaria de casa assim que ela fizesse 21 anos. Essa senhora, que se sentia rejeitada pela mãe, teve medo porque pensava o tempo todo: o que vai acontecer comigo sem papai para cuidar de mim quando eu tiver que ir embora? Várias pessoas que sofrem da ferida do abandono relataram falta de comunicação com o genitor do sexo oposto quando eram jovens. Julgavam esse pai ou mãe fechado demais e o recriminavam por deixar o outro genitor ocupar todo o espaço. E estavam convencidas de que a figura parental do sexo oposto não se interessava por elas. De acordo com as minhas observações, a ferida do abandono é vivida com o genitor do sexo oposto. Em contrapartida, observei que muitas vezes uma pessoa que sofre de abandono também vivencia a rejeição. Quando jovem, por exemplo, a menina se sente rejeitada pela mãe e abandonada pelo pai, que, a seu ver, deveria ter lhe dado mais atenção e cuidado para que ela fosse aceita pela mãe. Uma criança pode se sentir abandonada pelo genitor do mesmo sexo, mas na realidade é a ferida da rejeição que ela vivencia. Por quê? Porque o genitor do mesmo sexo, que não liga para ela, age assim por rejeitar a si mesmo. E no fundo, a criança percebe isso. Quando um pai rejeita a si próprio e tem um filho homem, é normal e humano que ele rejeite o garoto, até inconscientemente, pois este lhe evoca sua própria pessoa. O exemplo da senhora que perdeu o pai aos 18 anos ilustra bem essa dupla ferida de rejeição e abandono. Aprofundando um pouco mais esse estudo de caráter, você perceberá que a maioria das pessoas tem mais de uma ferida, mas nem todas elas sentem o mesmo grau de dor. Os que sofrem de abandono não se sentem alimentados afetivamente. A falta de alimento físico também pode despertar a ferida do abandono, que se manifesta normalmente antes dos 2 anos de idade. A máscara que o indivíduo cria para si, a fim de tentar esconder a si próprio sua ferida, é a máscara do dependente. Utilizarei então essa palavra para descrever a pessoa que sofre de abandono. Irei designá-la ao longo de todo o estudo como dependente. Quem utiliza essa máscara exibe um corpo carente de tônus. Um corpo esguio, magro e apático indica uma ferida do abandono mais profunda. O sistema muscular é pouco desenvolvido e parece não ser capaz de manter o corpo ereto. Este exprime exatamente o que se passa no interior da pessoa. O dependente acredita que não pode conquistar nada sozinho e que precisa de outra pessoa para auxiliá-lo. Seu corpo reflete essa necessidade de apoio. Não é difícil ver em sua figura a criancinha que precisa de ajuda. Grandes olhos tristes também indicam a ferida do abandono. As pernas são fracas, os braços são compridos demais, pendendo ao longo do corpo. E o tipo de indivíduo que parece não saber o que fazer com os braços, principalmente quando há outras pessoas olhando. Ele também pode ter uma aparência curvada, como se a coluna não fosse capaz de suportar completamente o seu peso, que é o caso do corcunda, né? A pessoa que tem a ferida do abandono, ela senta assim, ela é corcundinha, né? Ela cai quando ela senta, ela não fica ereta, ela cai.
Em algumas partes do corpo, como ombros, seios, nádegas, bochechas, barriga e o saco escrotal, podem ser caídas ou flácidas. Como se pode ver, a característica mais marcante do dependente é a falta de tônus muscular. Se você perceber isso em alguém, provavelmente essa pessoa adota a máscara de dependente para esconder a ferida do abandono. Não se esqueça de que a intensidade da ferida que determina a espessura da máscara, ou seja, quanto mais profunda essa ferida for, mais intenso, mais dependente a pessoa é também, tá? Uma pessoa muito dependente terá sempre as características mencionadas acima. Se um indivíduo tem apenas algumas delas, é porque sua ferida é mais leve. É importante observar que no caso de uma pessoa gorda que carece de tônus em determinadas partes do corpo, seu excesso de peso pode indicar outra ferida, que nós analisaremos mais adiante, que é a ferida da humilhação, né? Você deve aprender a diferenciar a máscara do escapista da do dependente, que é a ferida da rejeição para a ferida do abandono, tá? Pode haver duas pessoas muito magras ao seu lado e uma ser escapista e a outra dependente. Ambas podem ter tornozelos pequenos e punhos finos. A diferença é perceptível, sobretudo, no tônus. O escapista, apesar da sua magreza ou baixa estatura, mantém-se aprumado, ao passo de que o dependente adota uma postura apática. O escapista parece ter a pele mais colada aos ossos, porém com um sistema muscular sólido, enquanto o dependente é mais adiposo, embora careça de tônus. Quando uma pessoa sofre das duas feridas, da rejeição e do abandono, é possível detectar em seu corpo determinadas características do escapista e do dependente. A ferida que salta mais aos olhos indica aquela que a pessoa sofre com mais regularidade. Olhar as pessoas à sua volta para descobrir suas feridas é um excelente exercício de intuição. Como o corpo diz tudo sobre a pessoa, há cada vez mais gente tentando modificar a sua aparência física, geralmente por meio de cirurgia plástica ou da malhação. Quando tentamos esconder nosso corpo, buscamos dissimular as feridas que ele apresenta. Na verdade, é com nossa intuição que podemos descobrir as partes que as pessoas tentam transformar em si mesmas. Por exemplo, observando uma cliente durante uma consulta, notei que ela tinha seios firmes e bonitos, quando na realidade a minha primeiríssima impressão era a de que ela tinha os seios caídos. Foi um flash de poucos segundos. Mas como aprendi a confiar na minha intuição, falei com ela sobre a reação que tive e perguntei se ela havia feito cirurgia plástica. Ela confirmou, dizendo que recorreu à cirurgia porque não gostava dos seus seios caídos. Às vezes, é um pouco mais difícil enxergar com clareza certos detalhes físicos, principalmente do corpo feminino, por causa de vários acessórios que mulheres usam, né? Sutiãs, ombreiras, enchimentos para as nádegas e etc. E que confundem o nosso olhar. De toda forma, a pessoa que se olha no espelho não pode mentir para si mesmo. Recomendo, portanto, que siga sua intuição e a sua primeira impressão a examinar outra pessoa. Conheço homens que fazem musculação desde adolescentes, mas que apesar do tórax e dos braços bem definidos, apresentam certa falta de tônus. Quando interrompem os exercícios físicos, seu corpo volta a dar mostras de flacidez. Isso acontece apenas nos homens dependentes. Não é porque escondemos fisicamente uma ferida que ela é sanada. Volto ao meu exemplo do ferimento na mão, citado no primeiro vídeo. Esconder a mão numa luva ou atrás das costas não faz a ferida se curar. Dos 5 tipos, o dependente é o mais adepto a se tornar vítima.
há fortes probabilidades de que um dos seus pais, ou mesmo ambos, sejam igualmente vítimas. A vítima é uma pessoa que engendra dificuldades de todo tipo ao longo da vida, em especial problemas de saúde, para chamar atenção para si. Isso provê as necessidades do dependente, que julga nunca ter o suficiente. Ele acha que, se não conseguir atrair a atenção do outro, não poderá contar com seu apoio. Podemos notar esse fenômeno nos dependentes quando eles ainda são muito jovens. A criança dependente precisa sentir que, se der um passo em falso, contará com alguém para ajudá-lo a se recuperar. É uma pessoa que dramatiza muito. O mais ínfimo incidente ganha proporções gigantescas. Se, por exemplo, o seu cônjuge não liga para avisar que chegará atrasado, ela já pensa o pior e não compreende por que ele deixa ela sem notícias, fazendo-a sofrer tanto. Ao depararmos com uma pessoa que se comporta como vítima, costumamos nos perguntar como ela consegue arranjar tantos problemas. O dependente, por sua vez, não vive esses incidentes como obstáculos, ao contrário, encara problemas como dádivas, pois chamam a atenção dos outros para si. Isso impede que se sinta abandonado. Ser abandonado é mais doloroso do que encarar os múltiplos problemas que ele cria. Só um outro dependente pode realmente compreender isso. Quanto mais uma pessoa age como vítima, mais se agrava sua ferida do abandono. A importância da gente tomar as rédeas da nossa vida, né? Para quem já me acompanha há algum tempo, que eu falo bastante, né, principalmente em lives, de sair do papel de vítima, de assumir a responsabilidade pela nossa vida, porque quando a gente culpa o outro, é porque isso está em nós, né? E a nossa felicidade, ela não depende do outro. E quando a gente fala de assumir a responsabilidade da própria vida e sair do papel de vítima, é justamente disso que a gente fala, né? Vamos continuar aqui. Pude constatar, entre outras coisas, que a vítima costuma gostar de fazer o papel de salvador. Como, por exemplo, quando o dependente desempenha o papel de pai com relação a seus irmãos. Ou quando ele tenta tirar alguém que ele ama de uma dificuldade qualquer. São meios sutis de receber atenção. Na realidade, quando o dependente faz muito por outra pessoa, ele deseja, sobretudo, ser elogiado, sentir-se importante. No entanto, essa atitude acarreta dores nas costas, pois ele coloca sobre si responsabilidades que não são suas. Então, quando o irmão cuida dos irmãos pequenos, né, essa responsabilidade não é dele, é dos pais. Mas ele quer ser elogiado, né? Ele quer ser aplaudido. Então ele acaba colocando sobre ele responsabilidades que não são dele, e quando ele está utilizando essa máscara do dependente, ele sente dor nas costas. Consegue entender essa comparação? Que na realidade não é uma comparação, mas é uma realidade? Então, quando eu era mais nova, lembra que no início do vídeo eu falei pra vocês que a ferida do abandono era a que mais predominava na minha vida? Justamente por isso. Porque quando eu era mais nova eu tinha muita dor nas costas, eu queria fazer tudo por todo mundo. E eu amava quando a minha filhada me chamava de mãe. E eu era bem novinha. E hoje, olhando para trás, depois de ter todo esse conhecimento, eu entendi o porquê que eu agia dessa forma, né? Então, a gente passa a entender o porquê que o outro agiu daquela forma comigo e o porquê que eu ajo de determinada maneira com outras pessoas e até comigo mesmo, né? Então é uma clareza muito grande que a gente tem e por isso que eu tô trazendo esse conhecimento para vocês. Vamos lá então. O dependente costuma ter altos e baixos. Durante certo tempo está feliz e tudo corre bem. De repente ele se sente infeliz e triste. Já viu a pessoa bipolar? Eu era essa pessoa também, gente. Pergunta-se inclusive o porquê disso, já que essa situação é frequentemente
e acontece sem motivo aparente. E sabe aquela pessoa que nem ela entende o porquê que o humor dela muda de uma hora para outra? Mas, se ele procurar bem, descobrirá seu medo da solidão. A forma de ajuda que o dependente mais carece é o apoio dos outros. Eu vou repetir porque tá grifado aqui de preto, tá? A forma de ajuda de que o dependente mais carece é o apoio dos outros. Então a pessoa que tem essa ferida tá sempre esperando que outra pessoa faça algo por ela. Sempre. Tenha ou não dificuldades para tomar decisões por si próprio, o dependente costuma pedir a opinião ou a aprovação dos outros antes de decidir qualquer coisa. Ele precisa se sentir amparado em suas decisões. Suas expectativas em relação aos outros estão ligadas ao que eles podem fazer para ajudá-lo. Mas não é uma ajuda física que ele procura, e sim o apoio de alguém no que ele faz ou quer fazer. Quando é apoiado, sente-se amado. O dependente pode parecer preguiçoso, pois não gosta de praticar esportes ou executar tarefas manuais sozinho. Ele precisa da presença de alguém ao seu lado. Quando faz alguma coisa para o outro, é na expectativa de um retorno de afeição. Quando recebe a afeição almejada, compartilhando uma atividade agradável com outra pessoa, ele deseja que aquilo dure. E o fim de um prazer é vivido como um abandono. A pessoa dependente inclinada para o seu lado vítima tende a ter uma voz de criança e a fazer muitas perguntas, em especial se for uma mulher. Isso pode ser constatado quando ela pede ajuda. Tem grande dificuldade de aceitar uma recusa e sua tendência é insistir. Quanto mais sofre ao receber um não como resposta, mais propensa ela fica a utilizar todos os meios para obter o que quer, ou seja, usando manipulação, manha, chantagem emocional e etc. O dependente pede conselhos com frequência, pois não se julga capaz de chegar lá sozinho, mas isso não significa que escute as sugestões recebidas. Ele fará o que lhe der na veneta, uma vez que o que procurava não era necessariamente ajuda, mas sim apoio. Quando está com outras pessoas, deixa que andem à sua frente, pois prefere que elas o guiem. Acredita que se sair bem sozinho, ninguém cuidará dele no futuro, e o isolamento de que ele quer fugir a todo custo virá. Então, você já saiu com alguém que, ao invés de andar ao seu lado, anda atrás de você? Ou você é assim? Preste atenção, porque ao longo desse estudo a gente está falando das características. E se você perceber alguma característica em você, já tome nota. Anota isso no papel, porque lá no final você vai precisar dessas anotações. Se for necessário, volte o vídeo no início e assista todo ele, tá? De fato, a solidão é o maior medo do dependente. Ele está convencido de que é incapaz de administrá-la. Por isso, ele se agarra aos outros e faz de tudo para chamar atenção. Gente, eu inteira no passado. Eu morria, assim, ó, eu odiava ficar sozinha. Mas quando eu tava com alguém, eu me sentia incomodada. Por isso que eu digo que hoje eu aprendi a ser feliz sozinha. Não importa se tem gente na minha casa ou não, eu sou feliz igual. E isso é um sinal de que a ferida do abandono, ela está curando ou curada, né? É quando você não depende mais da companhia do outro, é quando você não depende mais do outro, seja ele quem for, pode ser sua mãe, seu pai, seu filho, seu namorado, sua amiga que vem na sua casa, não importa, né? Você não depende de ninguém, sua felicidade é você mesmo. Então, por isso, se agarra aos outros e faz de tudo para chamar atenção.
está disposto a qualquer coisa, até mesmo encarar situações penosas para ser amado. Seu medo é: o que farei sozinho? O que será de mim? Está em constante conflito com ele próprio. Se por um lado quer muita atenção, por outro teme, ao demandar demais, que isso termine importunando o outro e este decida abandoná-lo. O dependente usa o sofrimento para tolerar determinadas situações, embora não admita isso. Tomemos o exemplo de uma mulher que vive com um homem que a espanca, por exemplo. Deixá-lo talvez signifique para ela mais sofrimento do que suportá-lo. Na verdade, na realidade, sua existência repousa na esperança, numa esperança emotiva. Ela não pode admitir a sua ferida, pois se fizer isso, correrá o risco de reviver o sofrimento que essa ferida representa. A pessoa dependente é aquela com maior capacidade de não enxergar problemas no seu casamento. Temendo ser abandonada, prefere acreditar que tudo vai bem. Se o outro lhe comunica que deseja partir, ela sofre horrores porque, cega para os problemas, não espera por eles. Se esse for o seu caso e você se vê preso, esquivando-se com medo de ser abandonado, procure apoio. Construa uma imagem mental, imagine alguma coisa que o reconforte. Não desista, principalmente se você está vivendo momentos de desespero e acha que não pode se safar sozinho. Mas esteja certo de que para todo problema há uma solução. Apoiando a si mesmo, a luz se fará e você encontrará a solução. O dependente mostra grande dificuldade com a palavra deixar, que para ele é sinônimo de abandono. Se, por exemplo, o dependente fala com uma pessoa que lhe diz: tenho que deixar você agora, preciso ir, seu coração se ressente. O simples fato de ouvir a palavra deixar lhe desperta emoções. Para não sentir abandonado, é preciso que o outro lhe explique a razão da sua partida, de preferência sem usar essa palavra. E aqui o caso, por exemplo, de duas amigas que estão no shopping juntas conversando e uma diz assim: ai, preciso te deixar agora, eu tenho tal coisa para resolver. E aí a pessoa pergunta: tá, mas você tem que resolver o quê? Por que você não pode ficar mais um pouquinho? Né? Porque a palavra deixar para ela já desperta essa ferida nela. Quando o dependente se sente abandonado, ele acha que não é suficientemente importante para merecer a atenção do outro. Observei muitas vezes que se ouso consultar meu relógio para ver a hora, o que eu faço muito por causa da minha agenda cheia, quando eu estou na companhia de uma pessoa dependente, sua fisionomia muda. Então a doutora, quando ela está em consulta, porque ela tem que cuidar a hora, quando ela está diante de uma pessoa que tem a ferida do abandono, né, no caso da dependente, se ela olha o relógio, a fisionomia da pessoa já muda. Olha que incrível. Já passei por isso também. Que incrível, né? Sinto quanto aquele gesto a transforma. Ela julga imediatamente que o meu compromisso é mais importante do que ela. Esse tipo de pessoa também tem dificuldade em deixar ou abandonar uma situação. De deixar um lugar ou abandonar uma situação, né? O dependente ele tem essas duas dificuldades. Mesmo que o lugar para onde se dirija pareça agradável, ela fica triste ao pensar na partida. Tomemos um exemplo de alguém que parte para uma viagem de algumas semanas. Ela terá dificuldade em se despedir dos colegas, do trabalho ou do lar. E quando chegar o momento de voltar para casa, ela viverá novamente uma resistência a deixar esse lugar, bem como as pessoas que lá se encontram. As emoções mais intensas vividas pelo dependente é a tristeza. Ele a sente no fundo de si, se compreende sem compreender nem poder explicar de onde ela vem.
Gente, realmente, naquele tempo, eu era uma pessoa tão triste, eu chorava do nada e eu não sabia nem o porquê daquilo. E eu perguntava, da onde que vem isso? Por que que eu sou assim? E sabe quando a gente falou de mudança de humor drástica, né? Assim como tá feliz já muda, eu achava que isso era coisa do meu signo, e que é Gêmeos, né? E não era, era a ferida do abandono. E eu sempre me questionei por que que eu sou assim. E eu chorava em prantos, né? Por que que eu sou assim? E hoje eu entendo. Então, olha a importância de você estar recebendo esse conhecimento e entender por quê. Entender também o porquê que você tem algumas atitudes e por que as pessoas têm atitudes assim com você. É muito importante o autoconhecimento. E essa trajetória aqui, né? Essa nossa jornada juntos neste treinamento é justamente para você se autoconhecer e para você entender o porquê que as coisas acontecem na sua vida. E lá no final você vai me dizer se você não descobriu várias coisas sobre você mesmo que você nem sabia. Vamos continuar. Ai, meu Deus. Então, a emoção mais intensa vivida pelo dependente é a tristeza. Ele a sente lá no fundo de si, sem compreender nem poder explicar de onde ela vem. Para não senti-la, procura a presença dos outros. Pode, no entanto, tomar uma decisão drástica, ou seja, retirar-se, largar a pessoa ou situação que lhe causa essa tristeza ou esse sentimento de solidão. Ele não percebe que todas as vezes que desiste de alguém ou de algo, também está cometendo um ato de abandono. Nesse momento de crise, ele pode inclusive pensar em suicídio. Em geral, é somente uma simples ameaça, pois tudo o que ele procura na verdade é apoio. Se ele tentar suicídio, com certeza falhará. Se depois de várias tentativas ninguém resolver lhe dar apoio, é possível que termine conseguindo suicidar-se. O dependente costuma temer toda forma de autoridade. Ele imagina que alguém que exibe uma voz ou um ar autoritário não vai querer perder tempo com ele. Ele se julga indiferente e frio, e julga o outro assim também. É por essa razão que é tão caloroso com os outros. Acha que, sendo assim, os outros também serão calorosos e atenciosos em vez de frios e autoritários. O dependente costuma empregar bastante as palavras ausente e sozinho. Ao falar de sua infância, por exemplo, dirá que deixavam frequentemente sozinho e que sua mãe e seu pai estavam ausentes. Pode reconhecer que sofre de isolamento quando vive uma grande ansiedade ao se imaginar na solidão. Acha que tudo seria melhor se tivesse alguém ao seu lado. Qualquer ser humano pode se sentir sozinho, mas sem sofrer em demasia com isso. O grau de ansiedade determina o grau do sofrimento. Sentir-se isolado também gera um sentimento de urgência nesse tipo de pessoa, pois ela tem medo de que o que lhe falta lhe seja recusado ou se torne inacessível no momento em que ela o desejar. O que se esconde por trás da sensação de isolamento é: o indivíduo dependente se fecha inconscientemente para a coisa ou pessoa que tanto deseja junto a si. Ou seja, às vezes você ama alguém, você ama uma pessoa e você está nesse relacionamento, mas você se fecha. Se a pessoa vem te fazer um carinho, você não retribui, né? Não conversa com essa pessoa dentro de casa. E você se fecha inconscientemente dessa pessoa. Se analise e veja se você não faz isso. Eu fazia. Ele não se abre para receber ou aceitar aquilo ou aquele que deseja por medo de não merecê-lo. Ou seja, o dependente ele não se sente merecedor, né? Até porque ele tem medo das emoções que toda essa atenção poderia fazê-lo viver. É comum observarmos esse comportamento entre os inúmeros indivíduos que sabotam a própria felicidade.
Assim que uma relação se torna mais intensa, eles dão um jeito de acabar com ela. A pessoa dependente chora com facilidade, sobretudo quando fala dos seus problemas ou aflições. Em seu pranto, podemos sentir que ela acusa os outros de se esquivarem quando ela tem problemas ou adoece. Acusa até Deus de abandoná-la. Pensa que tem razão. Não percebe que é ela própria quem abre mão dos outros. Tampouco se dá conta da quantidade de projetos em curso que ela abandonou. Seu ego lhe prega peças, como aliás faz a todos nós. Se eu contar para vocês o número de coisas que eu já comecei e não terminei, eu já fui consultora de beleza da Avon, desisti, fui para Natura, desisti, fui para Jequiti, desisti, fui para Mary Kay, desisti também, vendi pastel, desisti, fui vender doce, desisti. Gente, a quantidade de coisas que eu comecei e eu desisti é incrível. E por último, eu tinha uma pastelaria, né, que no início era um sucesso, só que essa pastelaria agora por último eu não desisti. Eu abri mão, né, por duas razões. A primeira que eu fechei durante 1 semana e meia, né, para tirar férias, e quando eu voltei estava muito fraco o movimento. E como eu já tinha iniciado esse trabalho com a espiritualidade, esse desenvolvimento pessoal, e eu já estava ajudando muitas pessoas com isso, aí eu juntei o útil ao agradável. Eu fechei a pastelaria e fiquei somente trabalhando, ajudando você. Então, depois também, né, de saber todo esse conteúdo, então foi a única coisa que eu não desisti. Eu abri mão, eu fechei para que eu pudesse realizar minha missão de vida com mais tempo e mais tranquilidade, né? Mas o número de empreendimentos que eu comecei, empregos que eu entrava, ficava pouco tempo e pedia para sair, e ainda por cima eu ia lá e pedia para fazer acordo, né? Porque eu não queria pedir as contas para não perder os meus direitos. Então o número de coisas que eu comecei e não terminei é incontável nos dedos. Ainda bem que existe conhecimento e autoconhecimento pra gente se conhecer e evoluir, né? Vamos continuar. O dependente precisa da atenção e da presença dos outros, mas não percebe a quantidade de vezes que não age com os outros como gostaria que agissem com ele. Por exemplo, ele gosta de se sentar sozinho para ler um livro, mas não suporta que seu cônjuge faça o mesmo. Adora ir sozinho a certos lugares, mas se sentirá abandonado e desdenhado se o parceiro agir da mesma forma. Ele pensa, na verdade, não sou suficientemente importante para que ele me convide a ir junto. Se não for chamado para uma reunião ou para um encontro ao qual acredita que deveria comparecer, se sentirá muito mal e mergulhará numa grande tristeza, num sentimento de abandono e de autodesprezo. O dependente tem o hábito de tocar na pessoa amada. Em criança, a menina se liga fisicamente ao pai e o menino à mãe. Num casal, é comum o dependente se apoiar no outro ou lhe dar a mão ao tocá-lo. Quando está de pé, ele procura se encostar numa parede ou numa porta, e mesmo sentado tem dificuldade de se manter aprumado. Apoia o braço no encosto ou afunda na cadeira. De todo modo, tem dificuldade de se manter ereto. Tende a se inclinar para frente. Lembra que eu falei do corcundinha? Então, quando você vir alguém procurando muita atenção numa reunião, observe o seu corpo e verá o dependente que mora nele. Em minhas oficinas, noto que há sempre pessoas aproveitando os intervalos para me fazer perguntas em particular. Constato invariavelmente que elas portam a máscara de dependente. Em geral, peço-lhes que me façam as mesmas perguntas durante a oficina, pois são boas questões e as respostas podem interessar aos outros participantes.
Quando a aula começa, elas quase sempre se negam a perguntar qualquer coisa. O que lhes interessava era que eu lhes respondesse em particular. Às vezes, eu aconselho as pessoas que procurem uma terapia para obterem assim toda a atenção que desejam. Entretanto, essa solução tem seus limites, uma vez que pode alimentar a ferida em vez de curá-la, porque se você não tiver um terapeuta desperto, ele pode te afundar mais do que te salvar. Outra maneira de chamar a atenção é ocupar uma função que implique acesso a um grande público. Muitos cantores, atores e artistas são dependentes. Eles se sentem bem no papel de vedete em destaque. Numa consulta particular, o dependente é o tipo que mais costuma estabelecer uma transferência com seu terapeuta. Ele procura no profissional o apoio não recebido dos pais ou do cônjuge. Uma amiga psicóloga me contou que certo dia um cliente teve uma crise de ciúmes quando ela comunicou que seria substituída por um colega durante suas 2 semanas de férias com o marido. Percebendo que o cliente fizera uma transferência, logo viu que se tratava de um perfil dependente. Sempre recomendo aos meus amigos psicólogos e terapeutas que sejam bem vigilantes, pois há grande risco de transferência quando seu cliente sofre de abandono. O dependente é uma pessoa que se entrosa facilmente com os outros, o que o leva a se sentir responsável pela tristeza e a felicidade alheias. De mesma forma que ele julga que os outros são responsáveis pela felicidade ou pela infelicidade que sente. Percebe que o dependente, ele acha que ele é responsável pela felicidade ou pela infelicidade do outro e julga o outro culpado pela felicidade ou pela infelicidade dele, né? Por isso que a gente diz, né? Ah, porque o outro... Lá na live, por exemplo, né? As meninas assim... Ah, fulano foi embora, fulano volta. E aí ela diz assim, ah, mas eu não sou feliz sem ele. Porque ela tá colocando a felicidade dela na mão do outro. E não é na mão do outro. Percebe como o dependente, ele coloca tanto a felicidade dele na mão de outras pessoas, quanto ele acha que a felicidade da outra pessoa depende dele também? Uma pessoa exclusivista, também denominada pessoa psíquica, sente as emoções dos outros e se deixa influenciar por elas com facilidade. Paradoxalmente, esse desejo de fusão engendra muitos medos, podendo inclusive chegar à agorafobia. Essa fobia consiste no medo doentio de espaços abertos e locais públicos. É a fobia mais comum. As mulheres são 2 vezes mais propensas a ela do que os homens. Muitos homens escondem sua agorafobia no alcoolismo. Preferem tornar-se alcoólatras a confessar seu grande e incontrolável medo. O agorafóbico queixa-se frequentemente de viver ansioso e angustiado, a ponto de entrar em pânico. Uma pessoa angustiante acarreta no agorafóbico reações fisiológicas, palpitação cardíaca, ausências, tensões ou fraquezas musculares, transpirações, dificuldades respiratórias, náusea, incontinência urinária, entre outros, que podem levar ao pânico e reações cognitivas, sentimentos de estranheza, medo de perder o controle, de enlouquecer, de ser humilhado publicamente, de desmaiar, medo de morrer e etc. E as reações comportamentais seria a fuga da situação de ansiedade e naturalmente de todo lugar que lhe pareça distante do local ou da pessoa reconfortante de que ele precisa. A maioria dos agorafóbicos sofre com hipoglicemia. O medo e as sensações do agorafóbico O medo e as sensações que o agorafóbico experimenta são tão fortes que o levam, inclusive, a evitar situações que não pode evitar.
É por essa razão que ele precisa encontrar alguém próximo e acolhedor com quem sair e a um lugar reconfortante onde se refugiar. Há inclusive pessoas que simplesmente não conseguem sair mais. Encontram sempre uma boa razão para isso, antecipando tragédias que nunca se concretizam. A maioria dos agorafóbicos foi muito dependente de suas mães quando jovens e se sentiam responsáveis pela felicidade da mãe e por ajudá-las em seu papel. O agorafóbico pode se ajudar emocionalmente resolvendo sua relação com a mãe. Os dois grandes temores do agorafóbico é o medo de morrer e o medo de ficar louco, é o medo da loucura. Após encontrar agorafóbicos em quase todas as oficinas que ministrei, pude fazer uma síntese interessante a respeito desse transtorno, o que ajudou centenas de indivíduos. Esses medos vêm da infância e foram vividos no isolamento. Um foco propício à eclosão desse mal é a morte ou a loucura de alguém no círculo familiar. Esse medo de morrer no agorafóbico é vivido em todos os níveis, embora ele nem se dê conta disso. Ele não se julga capaz de enfrentar uma mudança em qualquer domínio que seja, pois isso representaria uma morte simbólica. Eis porque toda mudança lhe gera angústia e acentua seu grau de agorafobia. Isso pode acontecer em momentos de transição, como a passagem da infância à adolescência, da adolescência à idade adulta, de solteiro a casado, uma transferência de cargo, uma mudança de casa, um novo trabalho, uma gravidez, um acidente, uma separação, a morte ou o nascimento de alguém e etc. Durante vários anos, esses medos e angústias podem ser inconscientes e represados. E então um dia, quando atinge o seu limite mental e emocional, o agorafóbico não consegue mais se conter e seus medos se tornam conscientes e visíveis. O agorafóbico costuma ter uma imaginação fértil e descontrolada. Ele se vê em situações muito além da realidade e se julga incapaz de fazer frente a essas mudanças. Sua grande atividade mental o faz temer a loucura. Ele não ousa falar sobre suas questões com os outros, pois receia que o considerem louco. É preciso compreender que isso não é loucura, mas uma sensibilidade forte e mal administrada. Se você se encaixa nos critérios acima, saiba que o que está vivendo não é loucura e não mata. Você simplesmente se abriu demais quando jovem para as emoções dos outros, julgando ser responsável pela felicidade ou infelicidade deles. Por conseguinte, tornou-se demasiado psíquico para poder estar à espreita e prevenir os infortúnios. Eis porque você absorve todas as emoções e medos alheios quando se vê num local público. O mais importante é aprender a verdadeira noção de responsabilidade, pois aquela em que você acreditou até agora não é boa para você. Constatei o caráter do dependente na maioria dos agorafóbicos que encontrei até agora. Na definição de agorafobia consta o medo da morte e da loucura. No âmago do dependente, quando o ente querido falece, ele vive um sentimento de abandono. Sente cada vez mais dificuldades para aceitar a morte de quem quer que seja, pois cada morte reabre sua ferida do abandono, contribuindo para acentuar seu grau de agorafobia. Pude observar que a pessoa cuja ferida do abandono predomina tem mais medo da morte, enquanto aquela cuja ferida predominante é a traição tem mais medo da loucura. Falo mais sobre a ferida da traição nos próximos vídeos, né? A mãe independente,
exclusivista depende muito do amor do filho e faz de tudo para que ele perceba isso. O amor dos outros, principalmente dos mais próximos, ampara os dependentes. Ajuda eles a se manterem de pé. Ouvi pessoas dependentes dizerem: não posso suportar uma circunstância em que alguém não me ama. Farei de tudo para dar um jeito nessa situação. Quando alguém dependente afirma: é importante você me ligar para me dar notícias, na realidade ela quer dizer: quando você me liga, eu me sinto importante. Ele precisa a todo custo que os outros façam ele se sentir importante, pois não consegue isso por si mesmo. Quando em contato com os outros problemas causados pela sua dependência, o indivíduo anseia ser independente. Julga-se independente, torna-se então uma reação muito comum nessas pessoas. Adoram dizer aos outros a que ponto se consideram independentes. Entretanto, isso só faz acentuar e esconder a ferida do abandono, uma vez que ela não é tratada. Um exemplo, uma pessoa dependente diz que não quer ter filhos e usa como justificativa o desejo de preservar a própria independência. Na verdade, no homem dependente, isso costuma esconder o medo de não receber mais toda a atenção da parceira se houver uma criança em casa. No caso da mulher dependente, por sua vez, o medo maior é o de sentir sufocada por todas as obrigações que um filho acarreta. Em contrapartida, se ela quiser ter filhos, se sentirá mais confortável quando eles ainda forem crianças, pois serão mais dependentes dela. Isso a faz se sentir mais importante. O dependente tem mais interesse em alcançar a autonomia do que a independência. Explico como conseguir isso no último capítulo, lá nas curas das feridas emocionais. Em sua vida sexual, o comportamento do dependente também é assim. Ele usa o sexo para prender o outro. Isso é mais perceptível na mulher. Quando a pessoa dependente se sente desejada por outra, ela se julga mais importante. Entre os 5 tipos, eu diria que a pessoa que receia ser abandonada é a que mais ama o sexo, tendo impulso sexual mais intenso que o seu cônjuge. Não é raro observar que os indivíduos que se queixam da falta de sexo em geral sofrem da ferida do abandono e usam a máscara de dependente. Nesse ponto aqui já não era o meu caso. A característica que eu não tinha era essa. Eu era completamente ao contrário. Mas aí a culpa é de outra ferida. Quando a mulher dependente não deseja fazer sexo, ela não diz isso ao seu parceiro. Prefere fingir desfrutar, pois não quer perder a oportunidade de se sentir desejada. Conheci, inclusive, algumas mulheres que aceitaram manter seu relacionamento mesmo sabendo que o marido tinha outra. O homem dependente, por sua vez, prefere fingir não saber que a mulher tem uma amante. Essas pessoas preferem suportar esse tipo de situação a serem abandonadas. Não é o seu ideal, mas elas estão dispostas a tudo para não perder o parceiro. Depois de tudo que foi dito neste capítulo, fica evidente que a ferida do abandono afeta a nossa comunicação. Os medos que impedem o dependente de se comunicar com clareza e expor as suas demandas são medo de falar e chorar, de que o outro vá embora, de que o outro não concorde e ignore o que é dito ou pedido, de receber um não, de ser rechaçado, de não ser apoiado como espera, de não corresponder às expectativas dos outros. Então, uma pessoa que tem a máscara do dependente, ela tem medo de abrir um canal no YouTube porque ela acha que as pessoas vão criticar, por exemplo, Se você se vê nesses medos, precisa compreender que não está sendo você mesmo e que a sua ferida do abandono está prevalecendo. Na esfera alimentar, o dependente consegue comer muito sem ganhar peso. Como a sua atitude interior geral é nunca ter o suficiente, é também essa mensagem que o corpo recebe quando ela come.
Seu corpo reage em consequência disso. Quando uma pessoa come, mesmo que muito pouco, pensando estar ingerindo muito, seu corpo recebe essa mensagem e reage como se fosse muito, e ela passa então a ganhar peso. No capítulo anterior, mencionei que o escapista tem tendência a se tornar um anoréxico, enquanto o dependente tende mais para a bulimia. Minhas pesquisas me levam a concluir que, quando um homem dependente tem sintomas de bulimia, é porque ele procura se nutrir da sua mãe. Tamanha é a falta que sente dela. Quando a bulimia se manifesta numa mulher dependente, é o pai que lhe faz falta. Quando essas pessoas não têm substituto para o pai ausente, fazem uma transferência para a comida. A palavra devorar, aliás, está muito presente em seu vocabulário. Elas dirão, por exemplo, meu filho devora toda a minha energia. Meu trabalho devora o meu tempo. O dependente prefere os alimentos macios aos alimentos duros. Em geral, também gosta muito de pão, que é símbolo da terra provedora. Ele mastiga lentamente para fazer durar o prazer e a atenção, em especial quando está na companhia de outras pessoas. Aliás, as pessoas dependentes não gostam de fazer refeições sozinhas, principalmente fora de casa. Além disso, tendo dificuldade com a palavra deixar, nunca deixam nada no prato. Tudo isso se passa de maneira inconsciente, ou seja, você tem esses hábitos, mas você não sabe que tem esses hábitos. Para você são hábitos naturais, né? Quando na verdade isso é a ferida do abandono que está ali presente. No tocante às doenças, o dependente em geral foi uma criança doente, fraca e franzina. Eis alguns males que podem se manifestar nas pessoas que sofrem da ferida do abandono. A asma, que é uma doença muito comum, né? É uma doença em que a expiração torna-se difícil ou penosa. No plano metafísico, essa doença indica que a pessoa recebe mais do que deveria e só dá com grande dificuldade. A bronquite, quando o dependente sofre de um problema nos brônquios, isso indica que ele tem a impressão de não receber o suficiente da sua família, da qual depende extremamente. Ele tem interesse em acreditar que possui um lugar na família e não precisa se esforçar para conseguir acreditar nisso. Problemas no pâncreas, que é a hipoglicemia e a diabetes, e nas glândulas suprarrenais. Por conta do seu lado psíquico exclusivista, o dependente é propenso a ter problemas no pâncreas e nas glândulas suprarrenais. Todo o seu sistema digestivo permanece frágil porque ele acredita não ter se alimentado adequadamente, mesmo que essa carência não tenha nenhuma relação com o plano físico. Embora a carência se situe no plano afetivo, seu corpo físico, sendo o reflexo do seu psiquismo, recebe a mensagem dessa falta. Essa pessoa também pode sofrer de miopia, doença comum nos dependentes. Ela representa a dificuldade de enxergar longe. Está ligada ao medo do futuro, sobretudo de enfrentá-lo sozinho. A histeria, o dependente que alimenta muito o seu lado vítima, pode vir a sofrer desse mal. Em psicologia, dizemos que a pessoa histérica é semelhante à criança que teme ser privada do leite materno e abandonada. É por isso que ela manifesta suas emoções de forma ruidosa. Depressão. Vários dependentes acabam sofrendo de depressão quando a sua ferida é muito grave. E eles percebem a sua incapacidade de se sentir amados como desejariam, e também uma maneira de obter atenção. Enxaqueca. A pessoa dependente sofre desse mal porque ela evita ser ela mesma.
Ela bloqueia o seu verdadeiro eu, faz malabarismos para ser o que os outros querem que ela seja, ou vive demasiado na sombra das pessoas que ama. Doenças raras ou ditas incuráveis. Pude observar que o dependente contrai com mais frequência enfermidades graves ou que exijam atenção especial. Ressalto que quando a medicina taxa uma doença de incurável, ela nos anuncia que na realidade que a ciência não descobriu ainda a cura para ela. As doenças e indisposições acima citadas também podem se manifestar em pessoas com outros tipos de feridas, mas parecem bem mais comuns nas pessoas que sofrem de abandono. Se você se reconhece na ferida do abandono, lembre que essa ferida foi gerada pelo genitor do sexo oposto ao seu e continua a ser ativada por qualquer outra pessoa do sexo oposto. Logo, é completamente normal e humano ter ressentimentos em relação a esse genitor e a essas pessoas. Enquanto guardamos ressentimento contra um de nossos pais, mesmo que inconsciente, mesmo que você não saiba disso, nossas relações com todas as outras pessoas do mesmo sexo desse genitor serão difíceis. Em geral, o genitor responsável pela ferida do abandono, pai no caso das mulheres e a mãe no caso dos homens, também viveu a mesma ferida no passado, ativada pelo genitor do sexo oposto, que tem o mesmo sexo que você. As mesmas feridas se repetem de geração em geração, ou seja, eu tenho a ferida do abandono, meu pai tinha e a minha avó paterna tinha, entendeu? E se eu sou homem, eu tenho, a minha mãe tem e o meu avô tinha, né? Lembre-se de que nossa incapacidade de nos perdoar pelo que fizemos aos outros ou a nós mesmos é a principal causa de uma ferida. É difícil para uma pessoa se perdoar, pois em geral ela nem mesmo percebe que se odeia. Quanto mais profunda a ferida do abandono, maior o grau de autoabandono ou de abandono a outras pessoas, situações ou projetos. Nós criticamos nos outros tudo que nós mesmos fazemos e não queremos ver. Olha que bingo! Nós criticamos nos outros tudo aquilo que nós fazemos e não queremos ver. Eis a razão por que atraímos para o nosso convívio indivíduos que apontam o que fazemos de errado. Assim como na ferida da rejeição, a vergonha é um sentimento comum. É normal achar vergonhoso ter comportamentos que criticamos nos outros. Logo, é importante e urgente saudar tudo com os nossos pais, pois é desse modo que deixamos de repetir os mesmos tipos de situações. Pesquisas na áreas da medicina e da psicologia constataram a perpetuação de geração para geração de doenças ou comportamentos destrutivos. Elas apontam para a existência de famílias de diabéticos, cardíacos, cancerosos, asmáticos, da mesma forma que para as famílias de violentos, incestuosos, alcoólatras e etc. Se você reconhece em si próprio as características do dependente, mesmo tendo recebido muita atenção da parte do seu genitor do sexo oposto, eis o que pode ter acontecido. Ou seja, se você percebeu que você tem essas características ou alguma delas, mas o seu pai era maravilhoso, né? Te dava muita atenção, eis que... cadê que eu perdi? Eis que pode ter acontecido, tá? A atenção recebida talvez não tenha correspondido àquela que você desejava. Ou talvez você tenha se sentido sufocado por essa atenção.
Posso citar como exemplo meu filho mais velho, em quem a figura do abandono permanece presente no corpo de adulto. Dos meus 3 filhos, ele foi o que recebeu mais atenção da minha parte. Ainda jovem e sem trabalhar fora, eu ficava em casa com ele. E era muito rígida e severa em situações que, segundo ele, não justificavam tal atitude. Eu não o largava. Vigiava tudo o que fazia porque queria fazer dele um ser humano perfeito, segundo a minha noção de perfeição. No caso aqui, ela falando do filho dela, né? Hoje eu compreendo que não era esse tipo de atenção que meu filho desejava. Ele então viveu a ferida do abandono e acho normal que tenha me culpado na juventude. Agora percebo que essa experiência fazia parte do seu plano de vida e que tínhamos de compreender várias coisas juntos. Ele precisava de uma mãe como eu para realizar seu processo de perdão frente ao abandono, e eu precisava de um filho como ele para me ajudar a quitar algumas coisas com meu pai. Falarei mais sobre isso no capítulo sobre traição. As leis espirituais explicam que, enquanto uma pessoa não tiver vivido uma experiência de amor, ela deverá voltar à Terra para reviver a mesma experiência. Voltamos com as mesmas almas, mas em papéis diferentes. Tudo isso para termos uma chance de quitar definitivamente o que não saudamos em nossas vidas pregressas. Não se esqueça de que as características e os comportamentos descritos nesse capítulo estão presentes apenas quando uma pessoa vítima de abandono veste a sua máscara de dependente, julgando assim evitar o sofrimento. Conforme a gravidade da ferida e a intensidade da dor, essa máscara pode ser usada com maior ou menor frequência. Como acontece na ferida da rejeição e em todas as outras que traremos daqui em diante, a pessoa sempre usa uma máscara específica por medo de reviver a ferida original. No caso deste capítulo, o indivíduo se esconde atrás da máscara do dependente para fugir do sentimento de abandono. Se você tem a ferida do abandono, provavelmente se reconheceu em alguns dos traços de personalidades que eu descrevi aqui. Mas reforço que qualquer que seja a ferida, é importante... Mas reforço que qualquer que seja a ferida, é quase impossível que alguém se identifique com todas as características referentes a ela. No entanto, quanto mais profunda for a sua ferida, mais frequente será o uso da máscara, ou seja, mais características irá apresentar. Então lembra que eu falei para vocês que eu me enquadrava em quase todas as características, exceto aquela do sexo? Pois é. Então eu me enquadrava em quase todas. Quando eu tive conhecimento desse material, eu me apavorei, porque eu percebi que, nossa, eu era assim, 95% das características eu tinha todas. Só que, claro, quando esse conteúdo chegou na minha vida, 75% eu já não tinha mais. Faltava 20 ainda, né? Faltava 25 ainda por cento para curar. Mas eu já tava bem ali, sabe? E eu notei, lendo e ouvindo e lendo e estudando, eu notei que eu tinha sim essas características. Eu disse, nossa, essa era a ferida que mais predominava em mim. E é incrível quando a gente faz essa autoanálise, quando a gente se autoconhece. É muito incrível, porque a gente passa a parar de sofrer, a gente entende o porquê que as coisas estão acontecendo e a gente toma uma atitude para mudar. E isso é lindo, a vida é evolução. Nós estamos aqui para evoluir. E como no vídeo anterior, vamos fazer um resumo sobre tudo que a gente estudou aqui. Vamos lá então, características da ferida do abandono. O despertar da ferida é entre o 1º e o 3º ano de idade com o genitor do sexo oposto.
falta de alimento afetivo ou do tipo de alimento desejado. A máscara que quem carrega a ferida do abandono usa é a de dependente. E como que seria um corpo de um dependente? Comprimido, magro, sem tônus, pernas fracas, dorso curvado, braços parecendo compridos demais e pendendo ao longo do corpo e partes do corpo caídas ou flácidas. Olhos grandes, tristes, um olhar repuxado. O vocabulário dessa pessoa é ausente, sozinho, não suporto, estou sendo devorado e não largam do meu pé. O caráter dessa pessoa, ela é vítima, né? Ela reclama de tudo, nada é responsabilidade dela, ela coloca a culpa sempre em outras pessoas, exclusivista, necessidade de presença, necessidade de atenção, de apoio e principalmente de amparo. Dificuldade de fazer ou decidir alguma coisa sozinho, sempre pede conselhos, não necessariamente para segui-los, mas para tê-los. A voz é infantil, dificuldade de receber um não, né, de aceitar uma recusa. A pessoa, ela é uma pessoa triste, ela chora com facilidade, ela desperta compaixão nas outras pessoas, ela prende-se fisicamente aos outros, ela é mais racional, ela busca independência e ela gosta de sexo. O maior medo de um dependente é a solidão. A alimentação, ela tem um bom apetite, pode ter bulimia, gosta de alimentos macios e come lentamente. Possíveis doenças: dor nas costas, asma, bronquite, enxaqueca, hipoglicemia, agorafobia, diabetes, problemas nas glândulas suprarrenais, miopia, histeria, depressão, doenças raras ou doenças incuráveis. Essa é a pessoa que carrega a ferida do abandono. Eu espero que você tenha entendido esse conteúdo. Queria pontuar uma coisa aqui com vocês muito interessante, né? Não é interessante, mas eu vou comentar aqui que eu acho importante para que você tenha mais clareza. Você lembra quando eu citei que a pessoa que sofre de abandono, né, da ferida do abandono, no conteúdo estava escrito assim, que a pessoa que sofre da ferida do abandono, quando é homem, geralmente se entrega ao álcool, né? E sim, o meu pai, ele era alcoólatra, né? Ele bebia muito e ele veio a falecer quando eu tinha 13 anos de idade. E eu acho que foi aí que a minha tristeza realmente começou, que foi quando começou mesmo a doer a ferida do abandono. E eu nunca entendi o porquê que eu tinha tanta aquela tristeza. E quando ele faleceu, naquele momento eu não chorei, eu fui chorar depois, né? E eu carreguei essa dor durante muito tempo, inconsciente, porque na minha cabeça eu achava que eu tinha curado essa dor, eu tinha superado essa perda e na realidade eu não tinha, porque eu não podia falar do meu pai, eu chorava, né? E hoje eu já falo muito mais tranquila sobre isso. E é incrível como a vida é e como o corpo também mostra para nós qual é os nossos pontos aí que estão precisando de ajuda, né? Na verdade, o corpo ele grita: oi, eu tenho uma ferida aqui e vamos curar. Só que o nosso ego mascara essa ferida. Então o corpo ele avisa e o ego mascara essa ferida, fazendo com que a gente tenha atitudes que condizem com a máscara do dependente, né? E eu vejo isso muito no meu passado, muito em mim no passado. Por quê? Porque eu era essa pessoa que eu adorava ir na casa da minha mãe sozinha, mas se o meu marido fosse na casa da mãe dele sozinho, eu ficava braba.
E é uma característica que tem aqui no nosso estudo. Então, assim, como eu falei para vocês, né? Ter esse conhecimento transformou a minha vida, né? De uma maneira, num nível que eu não sei explicar, foi surreal. E por isso eu resolvi fazer toda essa jornada aqui para ajudar as pessoas a ter um entendimento maior sobre o que se passa na vida de si próprio, né? Porque é muito importante a gente se autoconhecer e a gente saber o porquê, né, que a gente sofre tanto. Porque a gente não nasceu para sofrer, a gente nasceu para ser feliz, mas a gente também nasceu para curar essas feridas emocionais, né? E eu era essa pessoa, que nem o livro fala, que eu era essa pessoa que eu era muito triste. Eu era uma pessoa muito infeliz, de me olhar no espelho e dizer pra mim mesma o quanto eu me odiava. E o quanto eu não me suportava. E não era o lugar que eu estava, não eram as pessoas que estavam comigo, não era nada, não era o trabalho, não era nada fora, era tudo dentro de mim. E eu culpava tudo e todos. Eu culpava o presidente, eu culpava o meu trabalho, eu culpava o meu marido, eu culpava o meu filho, a minha mãe, tudo, menos eu. Eu era vítima, né? Se eu não era feliz é porque o meu marido não me levou onde eu queria ir, mas se ele me levasse, não era lá que eu encontrava felicidade, eu queria voltar para casa. Então, tudo isso me fez enxergar muitas coisas, né? Esse conhecimento, ele é muito importante, isso aqui deveria ser matéria escolar. Lá na escola para as crianças, quando eles ainda estão aprendendo, pela quinta série ali já poderiam aplicar tranquilamente esse conhecimento, mas tem que saber aplicar esse conhecimento também, né? Não pode ser qualquer pessoa a aplicar um conhecimento como esse numa criança, senão ao invés de salvar a vida dela, a pessoa vai destruir a vida dessa criança. Mas enfim, meus amores, esse foi o estudo, né, da ferida do abandono com a máscara de dependente. Do fundo do meu coração eu espero que esse estudo esteja te ajudando. Eu espero do fundo do meu coração que você esteja identificando as características em você. Nós ainda temos mais 3 feridas para estudar. Então continua aqui comigo, porque isso é insaciável. Quando eu comecei a ler esse livro, eu li ele todo. Eu não consegui. Eu li ele num dia, porque eu precisava saber tudo de uma vez e entender a minha vida. E isso me trouxe muita clareza e vai trazer clareza para sua vida também. Como eu já falei, se esse material aqui não mudar a sua vida, nada mais muda. Porque isso aqui é crucial para que você se liberte. Quando você libera perdão para si e para os outros, você prospera em todas as áreas da sua vida. E é isso que eu desejo para você. Muita prosperidade, alegria e felicidade. Eu te vejo lá no próximo vídeo, na ferida da humilhação. Um beijo para você e fique com Deus.